Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Antes de continuar com esse vídeo aqui, já vai deixando aquele like para dar aquela força pra gente, tá ok, galera? O seu like aqui nesse vídeo, o seu compartilhamento nos ajuda bastante a alcançar mais pessoas com esse vídeo e continuar trazendo conteúdo para vocês, ok? Hoje vamos falar sobre o Game Designer, o profissional que é responsável por ligar o game ao jogador final, que está presente no início até o fim do seu projeto. No livro The Art of Game Design, Jesse Shell diz uma frase muito simples e ao mesmo tempo muito precisa. Game Design é o ato de decidir o que um jogo deve ser. O objetivo de um game, basicamente, é o quê? Proporcionar uma experiência interativa e divertida para o jogador. E se você pegar a maioria dos jogos que existem hoje, a característica mais comum entre eles é justamente que os jogos são divertidos. E às vezes você pode pensar que um jogo, por ter belos gráficos, uma tecnologia de alto nível, com grandes patrocinadores, é a garantia de um jogo de qualidade. E nós sabemos que não é bem por aí, né, galera? Ao se criar um jogo, se deve entender o que torna a experiência que o jogador terá com o game divertida e aplicar no planejamento do game. E isso é papel do Game Designer. No início de tudo, galera, uma das grandes preocupações das pessoas que criavam jogos era escrever a menor quantidade de código para que coubesse na memória, que era bastante limitada naquela época. E olha que eu estou falando antes mesmo dos cartuchos, do Super Nintendo, Mega Drive. Portanto, os gráficos e interações eram bem simples naquela época. Conforme a tecnologia avançava, novos hardwares surgindo, aumentava também a capacidade do designer de jogos em contar histórias. Mais memória, gráficos mais avançados, mais detalhados, as interações se tornavam também mais complexas. Com inúmeros jogos surgindo aí a cada minuto, criar um jogo se tornou muito mais do que apenas escrever um código, mas também em definir as interações do jogador e garantir o envolvimento e a diversão dele. Fazer jogos não é algo fácil, Por mais simples que pareça às vezes, é um processo complexo e intenso. E essa complexidade começa antes da gente de fato começar a colocar a mão na massa. Ela começa com a ideia, que é basicamente onde começa a essência de todos os projetos de jogos. Tudo parte de uma ideia. Game Design é todo o planejamento das regras, personagens, desafios, elementos, dinâmicas de um determinado jogo. E o Game Designer basicamente será o cérebro de todo o projeto. Ele sempre terá uma visão geral do projeto, do jogo como um todo. Às vezes as pessoas têm uma visão errada do que é um Game Designer. Acha que jogar e ter ideias já é o suficiente, mas não é. Você terá que entender como aplicar as suas ideias em muitas das diferentes áreas e muitas vezes conflitantes do design de jogos. Por isso é importante você saber como projetar, quando e por que projetar. Os jogos são compostos por vários sistemas, mecânicas, recursos diferentes que trabalham juntos para criar uma experiência divertida e envolvente para os jogadores. Podemos inclusive dividir essa fase do game design em dois lados, em duas fases, o lado criativo e o lado técnico. Vamos falar aqui um pouquinho do lado criativo. O lado criativo começa pela ideia, Pode ser algo simples, ou algo surreal, como eu quero fazer um novo GTA, quero fazer um RPG MMO estilo Dota 2, quero fazer um jogo de plataforma, estilo Super Mario World. Parece algo simples, uma frase às vezes dita sem importância, mas enxergue essa simples frase como uma faísca que pode acender uma fogueira. Uma faísca que pode dar o pontapé inicial no design do jogo. Tá legal, mas essa ideia não é suficiente para fazer um jogo. Na verdade, com uma simples frase como essa, vem muitas perguntas. Um jogo de plataforma? Legal. Mas como é o personagem? Qual o objetivo dele? Como será o ataque desse personagem? A mecânica desse jogo? Ele terá que salvar uma princesa? Terá uma história mais profunda? E aí por diante. Aí que entra o design de jogos, o Game Design. Pois responder essas perguntas já é uma grande parte do que se trata o design de jogos, Cada pequena pergunta dessa deve ser respondidas. Esses são os elementos que são decifrados e o quebra-cabeça vai sendo montado peça a peça. O Game Design pega essa simples ideia e cria uma narrativa a partir dela. Bom, esse lado criativo já definido, temos também o lado técnico. É recomendado, mas não obrigatório, que o Game Designer entenda um pouco de programação. E eu vou te falar o porquê. Primeiro, para que o design de jogos não proponha algo surreal para o programador, E também porque ele conseguirá acompanhar
com muito mais facilidade a construção e desenvolvimento do jogo. Quando o game designer ver algo no game que não achou legal, ele vai saber se comunicar melhor com o programador. Além do que, o design de jogo saber um pouco de programação faz com que tenha a mente mais aberta, né, para novas ideias, novas mecânicas, novos elementos para o jogo. Bom, o design de jogos é um campo consideravelmente abrangente e envolve saber como e por que fazer uma determinada coisa dentro do jogo. Quando usar a sua imaginação para criar novas possibilidades e tudo mais. E o designer, conhecendo as ferramentas e técnicas para criar, com certeza enriquecerá o desenvolvimento do jogo. O game designer será o responsável por pensar na experiência que o jogador terá com o game. Ele estará à frente do projeto, né? Precisará se manter motivado e também motivar a sua equipe. Se você pegar grandes jogos, galera, que fizeram sucesso, né, como Mario World, né, o Half-Life, Resident Evil, Sonic, GTA, esses jogos não são grandes por acidente, né, não são divertidos porque tem lindos gráficos e um código por trás limpo, né, e perfeito. Eles existem e são ótimos porque houveram pessoas por trás deles que queriam oferecer uma experiência divertida ao jogador, e alcançar isso exigiu um pensamento cuidadoso e foco para pensar em cada detalhe que irá compor esses games. Legal, Marcos, mas como eu posso me tornar um game designer? Acredito que o primeiro passo é gostar de jogos, né? Ter uma paixão por games. É muito importante você interagir com diferentes gêneros de jogos e entender o que torna cada um deles bom. Jogadores ativos são capazes de enxergar além, trazer inovações. Se alimentando de jogos e conteúdos diversificados, isso amplia a sua imaginação. E basicamente o sucesso do game design depende do poder da sua imaginação, pensar por si próprio, ter habilidade de resolução de problemas, né? Tudo isso também é importante. Enquanto você estiver jogando, anote o que você faz, o que você está gostando em um determinado jogo e o que você mudaria nele. Tenha um pensamento crítico de por que aquele designer porque o designer daquele game ele tomou certas decisões, né? Pense que você teria feito uma escolha diferente. Converse com seus amigos também para você ter uma perspectiva diferente sobre os jogos. Mas de tudo isso que eu disse, o principal realmente se você quer ser um game designer, eu acredito que você gostar de jogos é fundamental, galera. Se você gostar de jogar, né, de estar imerso nesse universo, já é praticamente 50% do sucesso seu nessa carreira, né? Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, que você tenha aprendido algo com isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos.